Santo é o seu nome, Senhor. Te agradecemos por este companheiríssimo em torno da sua santa palavra. O nosso objetivo aqui é a sua palavra. O Senhor enviou um profeta para ensinar que descrer na palavra do Senhor é morrer. Por isso, a recomendação do profeta tem sido: sem Cristo, tudo está perdido. Deus, obrigado pela sua bondade. Amém. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor está concedendo a cada um de nós. Estamos juntos aqui te adorando, te louvando, e também para ouvir a sua palavra. Vivifique-a nos nossos corações. Amém. Que toda a nossa atenção esteja voltada para ouvir a sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Perdoe as nossas falhas, as nossas fraquezas, e aceite, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Que o que vamos apresentar seja vivificado dos nossos corações. Amém. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Em Hebreus capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Amém? Glória a Deus. Amém. Santo é o seu nome, Senhor. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Amém. As Sagradas Letras afirmam assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Amém. Amém. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua santa e preciosa palavra lida mais uma vez nesta noite. Amém. Podeis assentar. Boa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele possa continuar ajudando e abençoando a cada um de nós. Amém. Vamos dar um aleluia para Ele? Aleluia! Graças a Deus. Ele é bom. Amém. Aleluia. Acabou de chegar mais uma mensagem pregada pelo profeta de Deus, enviado para esta última geração, intitulada
Para onde foi tua força, Sansão? Impressa pela gráfica Crentes da Bíblia do Brasil. Leia no espírito que o profeta apresentou, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém. Amém. Você vai ser iluminado, porque o profeta foi cuidadoso em dizer para o povo: creia somente na Bíblia Sagrada. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Ele é maravilhoso. Amém. Nós vamos meditar um pouquinho nesta noite, tomar um tema mais ou menos assim: não há retorno. Não há retorno. Quer dizer, o ser humano morre, saiu daqui sem aceitar Jesus Cristo. Se ele desejar voltar aqui, não tem como voltar. Não tem como voltar. Por isso as recomendações bíblicas para que o ser humano aceite a vida eterna, são muitas as recomendações. Como o apóstolo começou este capítulo 2, dizendo: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, não esquecer do que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ouvimos o Evangelho, cremos, aceitamos, fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, como a Bíblia diz, Atos 2, verso 38, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, e ali nós prometemos servir o Senhor Jesus Cristo por toda a nossa vida. E tantas coisas que nós temos aprendido com esta palavra. Por isso o apóstolo diz: para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se desviarmos desta verdade, se virar as costas para essa verdade que é Jesus Cristo, Ele é a palavra. Amém. O apóstolo pergunta: então como escaparemos nós? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos então? Não tem como se desviar deste Evangelho, rejeitar Jesus Cristo. Não tem como escapar do julgamento. E diante daquele julgamento, o ser humano será condenado. A coisa é tremenda. Tremenda. Por isso, ainda no capítulo 3 de Hebreus, no verso 12, o apóstolo diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então, se apartar, abandonar, rejeitar seguir a Jesus Cristo, ou aceitar e se desviar e não querer mais nada com Ele, é ter um coração mau e infiel. Por isso o apóstolo diz que nunca haja
em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Rejeitar a Jesus Cristo é rejeitar a vida eterna. E não existe coração mais mau do que este, rejeitar a vida eterna. A coisa é muito tremenda, mas Ele é bom. Amém. Ele é maravilhoso. Aleluia. O Senhor nosso Deus. E Ele está sempre nos advertindo, Amém. sempre oferecendo ajuda. Oh, como Ele é bom. Amém. Ele já lhe ajudou alguma vez? Amém. Oh, graças a Deus. Aleluia. Como Ele é maravilhoso. Amém. Em São Mateus capítulo 16, do verso, deixa eu ver aqui. Não é São Mateus, é São Lucas. São Lucas capítulo 16, do verso 27 ao verso 31, você encontra a seguinte afirmação: E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Isso é o pedido daquele rico avarento. Morreu, rejeitou seguir a Jesus Cristo e morreu e foi para o tormento. Disse para Abraão: manda Lázaro vir aqui e refrescar aqui a minha garganta, que eu estou me acabando aqui nestas chamas. Chamando Abraão de pai. Ele era crente. Este rico avarento era crente, porque Abraão é pai dos crentes. Amém. Você está entendendo? Amém. Este rico aqui, avarento, é aquele jovem rico lá, que nós encontramos lá nas Escrituras. Aquele jovem rico que chegou diante de Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para ter vida eterna? Jesus disse o que ele deveria fazer. Jesus disse: você guarda, você é um príncipe. A Bíblia chama aquele jovem rico de um grande príncipe. Ele foi criado num lar que cria em Deus, que guardava a lei de Deus, teve um bom pai, uma boa mãe, e ele guardava os 10 mandamentos desde a sua infância. Guarda os mandamentos. Ele disse: isso aí, Senhor, eu faço desde a minha juventude. Então, vai vendo o que tens e siga-me. Ele recusou seguir a Jesus. Muita gente pensa que este jovem rico foi para o mundo fumar, tomar cerveja, jogar, adulterar. Não, o profeta diz em outras mensagens, em algumas mensagens, que aquele jovem rico, ele se filiou a uma grande igreja e continuou guardando a lei de Deus, mas não quis seguir a Jesus Cristo. Quando morreu, foi para o tormento, para o inferno, que é este jovem, que é este rico avarento de que nós encontramos em São Lucas capítulo 16. Pode olhar que lá no tormento está chamando Abraão de pai, perdido, e dizendo: eu sou crente. Que
que Abraão é pai dos crentes. Amém. Não, filho, há um abismo entre nós aqui. Quem está aí não pode vir para cá, e nem quem está aqui pode passar para lá. É verdade. Então, pai Abraão, já que não pode, então manda Lázaro ir lá na terra e dizer a meus irmãos: tenho 5 irmãos lá na terra, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aleluia. Lá na terra tem Moisés e os profetas, que seus irmãos ouçam a eles. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for se ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitar-se. Amém. Amém. Não há retorno. É verdade. A oportunidade é dada a mim, a você e aos mortais aqui. Não depois da morte, é aqui antes da morte. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. No Evangelho de São Mateus, capítulo 10, nós vamos ver aqui mostrar algumas escrituras e comentar pouco, porque elas já estão tão claras, não precisa nem comentar. É porque a gente se esquece, daí a pouco começa a comentar. Mas Deus é bom. Amém. São Mateus capítulo 10, versículo 22. O Senhor Jesus Cristo falando para os seus discípulos, aqueles 12 que ele escolheu. Lá no verso 22 ele diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Ele nunca disse: olha, vocês são meus discípulos, serão os futuros apóstolos, mas nem pensem que vocês vão se tornarem milionários por isso, não. Nem pensem que vocês não vão sofrer. Pelo contrário, vocês enfrentarão muitas lutas, muitas dificuldades. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amém. Não é o que começa, porque muitos começam, se batizam corretamente, tomam a Santa Ceia corretamente. Muitos começam, mas não é o que começa, é aquele que perseverar até o fim. Amém. Será salvo. Amém. Perseverar até o fim, guardando o que os apóstolos ensinaram, porque são mandamentos do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ainda no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, verso 13, louvado seja Deus, nós encontramos também o Senhor Jesus Cristo fazendo esta tremenda afirmação. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Falando dos problemas que os cristãos iriam enfrentar, tornou a repetir: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amém. Ainda no Evangelho agora no Evangelho de São Marcos capítulo 13,
verso 13, encontramos que isso não venha entrar num ouvido e sair no outro, mas que isso entre nos nossos ouvidos e vá direto ao coração. Amém. Amém. Porque só Deus vivifica. Muitos leem isso, mas quando o cristão lê, alguma coisa acontece por dentro do cristão. Aleluia. São Marcos 13, verso 13. Ele falou: e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. 3 vezes encontramos estas recomendações. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Amém. Essa força, esse ânimo, esta coragem, para que eu possa perseverar sem se mover da palavra, para que você possa perseverar sem se mover da palavra, para que você, irmã, possa perseverar sem se mover da palavra. Essa força é o próprio Deus que dá a mim e a você, desde que estejamos interessados. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora, se não houver interesse, como que Deus não vai enfiar nada na garganta de ninguém? Ele cruza o meu caminho como cruzou, cruza o seu caminho como cruzou, cruza o seu caminho como cruzou. Amém. Abriu o meu entendimento, o seu, e disse: vai em frente. Aleluia. Amém. Eu te ajudarei. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. E nós estamos aqui não é porque somos melhores do que ninguém, não. Não estamos aqui para mostrar que somos religiosos mais do que ninguém. Estamos aqui porque queremos mais de Deus em nossas vidas. Mais de Deus em nossas vidas, porque todos que estão aqui tiveram que sacrificar a fadiga, a canseira, alguma coisa para estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Seu nome, Senhor, é santo. Amém. Digno de toda honra e de toda glória. Dando uma olhada, nós poderíamos tomar tantas escrituras, mas de qualquer maneira a gente está só começando. Amém. A gente resume, porque daí você vai lendo essa escritura, depois já vai encontrando outra, elas estão em harmonia. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, veja como foi que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja que estava em Corinto, igreja problemática. Tinha alguns membros ali que na ceia tomavam tanto vinho que se embriagavam. Naquela igreja tinha filho vivendo com a mulher do pai. Você vê como tinha problema naquela igreja. Mas tinha cristão lá. Amém. Tinha alguém lá agarrado, perseverando no evangelho que o apóstolo Paulo apresentou. Porque aquele evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que o apóstolo Paulo apresentou, que o apóstolo Pedro apresentou, que todos eles apresentaram, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ali tinha alguém agarrado naquilo, perseverando naquilo, que não estava olhando para quem estava de cabeça para baixo, porque a coisa é individual. Você vê alguém do nosso meio, alguma irmã dizendo que crê nessa mensagem, que aceitou, e ainda cortando o cabelo, e usando roupas imorais, roupas incorretas. Ela nunca creu nessa mensagem. Ela nunca aceitou, porque esta mensagem, quando você aceita, ela leva você para dentro da Bíblia.
Você vê algum homem com comportamento fora dessa palavra e diz que é dessa mensagem, essa mensagem ele pode estar nela, mas a mensagem não está nele. Verdade. Porque a mensagem em alguém leva alguém para dentro da Bíblia Sagrada. Primeiro faz logo você crer que a salvação é individual. É você. É com você. Coisa de Deus tratando com você. Amém. Individual. Oi, irmão Brana, minha mãe foi uma verdadeira cristã. Meu pai foi um verdadeiro cristão, irmão Brana. O profeta pergunta: e você é o quê? O problema é você. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja como escreveu o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, verso 1, verso 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, falando para aqueles que receberam o evangelho que ele havia anunciado. O qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Você entendeu? Amém. O apóstolo claramente disse: sereis salvos se retiverdes, se guardar o evangelho tal como eu anunciei. Amém. Porque o evangelho que ele anunciou não foi evangelho de homem, foi o evangelho de Jesus Cristo. Amém. 1 Coríntios 14, verso 37. Se alguém é profeta ou espiritual, reconheça que o que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Amém. Se eu disse que cada um tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como eu disse lá em Éfeso, conforme está escrito em Atos capítulo 19, então cada cristão tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para ser cheio do Espírito Santo. Amém. É desta maneira, não importa quem mude, não importa quem dê pouco valor, o cristão não dá pouco valor, o cristão valoriza porque é a palavra de Deus. Amém. Amém. Sois salvos se o retiverdes, se guardar o evangelho como eu anunciei. Disse ele: louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Maravilhoso, sim. Amém. O profeta de Deus enviado para esta última era, o irmão Branham, ele pregou uma mensagem intitulada Um Estandarte. No parágrafo 162 e no parágrafo 163, ele diz assim: se você tem tentado fazer algo, que tem gente que quer se salvar fazendo alguma coisa. Eu faço isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, fazendo coisas boas. Não tem nada errado contra isso. Está tudo bem. Se você tem tentado fazer algo, diz: agora, irmão Branham, agora espere aí. Eu guardo a regra áurea, ou a regra dourada. A regra áurea, ou a regra dourada, é São Mateus capítulo 7, verso 12. Leiam aí para ver.
esse versículo é conhecido como a regra áurea ou a regra dourada. São Mateus capítulo 7, verso 12. Portanto, Você encontra a clareza da coisa. tudo que vos quereis que os homens os façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tremendo, amém? Amém. Está vendo? Jesus Cristo dizendo: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Você fazendo para o outro o que deseja que o outro faça para você, você está cumprindo tudo que os profetas falou e tudo que a lei diz. Isto é conhecido como a lei áurea ou a lei ou a regra dourada. Tudo que é de boas obras está neste versículo 12 de São Mateus 7, não é verdade? Tudo que é de bom que você pensar está aí neste capítulo, nesse versículo aí. Que você não quer que ninguém machuque você. Por que você vai machucar o outro? Você não quer que ninguém diga nada com você de ruim. Por que aí você não diz com o outro? Só quer ouvir coisas boas, então só fale coisas boas. Amém. Tudo que é de boas obras, se alguém faz boas obras, está tudo aqui dentro, neste versículo 12. Aqui está os 10 mandamentos, a lei e os profetas. Amém. Jesus Cristo disse: se você fizer isto, você obedeceu tudo que os profetas falaram e tudo que a lei de Deus exige. Amém. Por isso, este versículo é conhecido como a regra áurea ou a regra dourada. Aleluia! É verdade, isso é mal entendido. Amém. É verdade, agora é mal entendido. E principalmente por aqueles que se dizem cristãos e querem viver de qualquer jeitinho por aí. Ajuda o pobre, mas quer continuar tomando a cervejinha dele. E assim sucessivamente. Tem coisa melhor que a pessoa, alguém com necessidade, você chega ali, dá uma cesta básica a ele, aquele pobre vai: oh Deus, coloca este homem no céu. Que coisa boa! E eles querem fazer isso e ficarem diante da televisão assistindo futebol, ou até mesmo jogando futebol e outras coisinhas por aí. Tudo isso é verdade, agora é mal entendido e mal apresentado. Mas vamos ver o que é que o profeta diz. Parágrafo 1 estandarte, parágrafo 162 e 163. Se você tem tentado fazer algo, diz: agora, irmão Brana, agora espere aí, eu guardo a regra áurea, irmão Brana. Eu guardo a regra dourada. Irmão Brana, eu sou um bom homem. A irmã poderia dizer: ó, irmão Brana, eu sou uma boa mulher. Guardo São Mateus capítulo 7, verso 12. A regra áurea. O profeta diz: irmão, se isso tivesse substituído, quero dizer, se isso tivesse subsistido, Jesus não teria tido de morrer. Se eu guardando a regra áurea, se eu guardando a regra dourada tivesse subsistido, resolvido o problema, Jesus Cristo não tinha sido necessário ele vir e morrer na cruz. Diz, irmão Brana, eu me tornei membro de uma igreja muito proeminente, de uma igreja santa, irmão Brana. Eu me tornei membro de uma igreja santa.
Isso está bem, meu irmão. Está muito bem. Eu aprecio isso. E aprecio que o irmão guarde a regra áurea. Oh, como é bom guardar a regra áurea. São Mateus 7, verso 12. É bom, ótimo, eu aprecio. Aprecio que o irmão guarde os 10 mandamentos. Oh, é coisa preciosa guardar os 10 mandamentos. Mas se a regra áurea, unir-se à igreja, ou qualquer dessas coisas o tivesse salvado, Jesus morreu em vão. É verdade. É verdade. Se eu por guardar a regra áurea, e você, irmão e irmã, por guardar a regra áurea, os 10 mandamentos, pudesse salvar a mim e a você, então Jesus Cristo morreu em vão. Jesus disse, ele próprio, em São João capítulo 3, aquele que não nascer de novo, de modo algum entrará. Entrará onde? Na eternidade. Se não nascer de novo, não tem vida eterna. Se não nascer de novo, não tem salvação, sem novo nascimento. Mas foi a primeira doutrina que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E encontramos o profeta repetindo isso várias vezes. Mas o ser humano continua como sempre, pensando que rejeitando Jesus, no final vai ter uma chance. Não há! Não há! Não é tremenda a coisa? Não é tremenda? É tremenda ou não é? Tremenda. Não, mas porque Deus é bom, e naquele dia Ele vai ter misericórdia de mim. Naquele dia não. Ele está tendo misericórdia de mim e de você agora. Amém. Por isso Ele está advertindo a nós, para nunca se desviar dEle. Por isso que Ele está advertindo a nós para perseverar até o fim. Amém. Vamos ouvir o profeta falando aqui de uma experiência tremenda. Ainda nesta mesma mensagem, um estandarte, parágrafo 8 e o parágrafo 9. O profeta diz assim: ouvindo os testemunhos de curas, isso me leva a pensar nisto. Faz alguns momentos fiz um chamado de longa distância ao irmão Tommy Hicks, um grande pregador que viveu no tempo do irmão Branham. Um grande pregador chamado Tommy Hicks. E esse pregador queria que o irmão Branham substituísse ele naquela semana. Estavam numa campanha e algo aconteceu e esse pregador teve que viajar e disse: irmão Branham, me substitua aí esta semana. O que foi que houve? Seu irmão e cunhada e a família inteira foi morta instantaneamente esta tarde lá no México, um acidente de carro. O irmão desse pregador acidentou-se, morreu ele, morreu a cunhada e as crianças. Aí o pregador teve que pegar o avião para ir lá onde tinha acontecido isso.
e telefonou para o irmão Branham: me substitua aí, irmão Branham, nesta semana. Porque ele tinha de ir identificar seu irmão e fazer todos os preparativos e assim por diante. E com certeza sinto muito pelo irmão Riques. Tive de fazer a mesma coisa faz algumas semanas por minha mãe. Fazia poucas semanas que a mãe do profeta também tinha partido. Só tem que a mãe do profeta partiu preparada. O Bradesco uma vez chegou, ela bem, nem falava mais, mas eu via: mamãe, Jesus Cristo ainda é o mesmo para a senhora? Ela não podia mais falar. Se a senhora estiver me ouvindo, pisque o olho. Jesus Cristo ainda é o mesmo para a senhora, mamãe? Ela piscou o olho, ainda era o mesmo para ela. Aleluia. Se vê a preocupação que o irmão Branham tinha. O irmão Branham nunca disse: mamãe, não se preocupe. Se porventura há alguma dúvida na senhora, naquele dia eu reclamarei à senhora. Ele nunca disse isso. Porque ensinar isto é dizer que o evangelho não vale nada. Ele queria saber se a mãe estava convicta ainda. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Ah, sim. É isto. Então, e ser exatamente como ele se sente. E assim, eu creio que nesta ocasião, sendo que estamos todos unidos como um grande corpo cristão de pessoas, creio que seria muito amável inclinarmos a cabeça por um momento e oferecermos oração para consolo do irmão Riques nesta hora. Pediu à igreja, o povo que estava ali, para orar pelo irmão Riques, não pelo que morreu, mas pelo irmão Riques, porque só Deus consola o ser humano numa hora dessa. É verdade. Amém. Só Deus. É verdade. Nessas horas sombrias, só Deus consola você. É verdade. Aí veja a oração que o profeta fez. Nosso Pai Celestial, estamos trazendo perante Ti agora como um grupo de pessoas que são peregrinas e não estrangeiras, ficando por pouco tempo professando que este não é o nosso lar. Nós somos cidadãos de outro grande reino que virá, que Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém. Pai, esta noite um de nossos irmãos, o irmão Tommy Riques, teu servo, a tristeza está chegando do outro lado dos fios aos seus ouvidos. Seu precioso irmão, crendo que não era um rapaz salvo, oh Senhor, seu precioso irmão, o precioso irmão de Tommy Riques, o irmão Tommy Riques, crendo que seu irmão não era um rapaz salvo. Por que ele cria assim? A angústia maior, é claro que nós choramos quando os nossos queridos passam para o outro lado. Agora, a preocupação é quando você vê um querido seu partindo sem ter aceitado Jesus Cristo. Não é verdade? É verdade. E esse pregador, ele evangelizou o seu irmão, insistiu para o seu irmão aceitar Jesus. Vamos continuando aqui. Crendo que não era um rapaz salvo, e sua esposa e pequeninos, todos foram simplesmente destruídos hoje por um acidente de carro. E nosso irmão está no ar agora, no avião, voando para receber o corpo do seu precioso irmão. Eu rogo pelo irmão Rique, Senhor, rogo que teu Espírito esteja sobre ele e o ajude, consola-o.
e que a grande mão do Deus vivo se estenda e lhe dê graça sustentadora nesta hora, sentindo eu mesmo esse sentimento doloroso, Senhor, de apenas algumas semanas atrás, algo semelhante que aconteceu e sinto muito por ele, e rogo que tu o consoles de todas as maneiras que possas, Pai. Pedimos isso no nome de Jesus, amém? Amém. Vamos saltar para o parágrafo 170 e ler o parágrafo 170, 171 e 172. Amém? Amém. Como Deus é bom. Amém. Amém. Enviar um profeta para deixar essas coisas claras. A coisa é tão clara e o povo ainda faz confusão. Que o ser humano é assim. O ser humano não quer o caminho que Deus apresenta. O ser humano quer o seu próprio caminho. E Deus não quer saber do caminho do homem. O caminho é o que Deus fez. Amém. Ele é o. Amém. Ele diz: eu sou o caminho. Amém. Parágrafo 170, 171, 172. Terminou a pregação, aí está orando. Nosso Pai Celestial, agora encomendo a audiência a Ti. Pode haver uma pessoa desobediente aqui que pode nunca mais ter oportunidade. Quando é que o ser humano não tem mais a oportunidade? É quando ele morre sem Jesus. Não tem mais a oportunidade. Não tem mais. Porque a oportunidade foi dada enquanto ele estava vivo. O sol prega o Evangelho. Amém. A lua prega o Evangelho. O vento. Foi Deus que criou o vento, o ar. A natureza é uma Bíblia. Amém. Deus deixa a coisa mais clara para nós porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Amém. Encomendo a audiência a Ti. Pode haver uma pessoa desobediente aqui que pode nunca mais ter oportunidade. Nós ouvimos isso no telefone faz alguns momentos, ou faz pouco, o irmão Tommy Rickes, um precioso servo teu, seu irmão a quem ele tinha clamado, implorado, vivia implorando, ele um grande pregador, implorando para o irmão querido dele. Quem é que não quer ver seu irmão salvo? Porventura tem alguém aqui que não quer ver um parente seu salvo? Ora, nós queremos ver até quem nós não conhecemos salvo, quanto mais nossos parentes, quanto mais os nossos queridos. Porque se não queremos os nossos queridos salvos, então para que vamos pregar o Evangelho? Pregamos até para quem não conhecemos. E esse grande pregador amava seu irmão. Meu irmão, aceite Jesus Cristo, meu irmão. Meu irmão, aceite Jesus Cristo. Ele tinha dito ao irmão Branham, esse pregador. Por isso que o irmão Branham está dizendo aqui na oração. O irmão Tommy Rickes tinha clamado, implorado, apenas algumas semanas atrás, até mesmo lhe mandou uma carta e disse: irmão, receba Cristo, implorando para o irmão dele aceitar Jesus Cristo. Implorou e ele, agora não, depois, mandou uma carta. Olha, irmão Bruno, mandei uma carta para ele. Meu irmão, aceite Jesus Cristo, meu irmão.
coisa tremenda. Mas, diz o irmão Branham, ele estava ganhando tanto dinheiro para comprar uma casa de $100.000, para comprar um novo Cadillac, um carrão bonito. Ele não tinha tempo de fazê-lo. Ele não tinha tempo de fazer o quê? De aceitar Jesus. Não tinha tempo. E disse para o irmão Tommy: acho que farei isso mais para frente, Tommy. Mais para frente eu aceitarei Jesus. Mas agora não. Agora não. Mais para frente. Depois, amanhã. Mas o que diz o hino? Amanhã pode ser muito tarde. É verdade. Amanhã pode ser muito tarde. O profeta diz: muitos olham para o ladrão da cruz. Mas o profeta diz, na mensagem pergunta e resposta número 9, a única oportunidade que ele teve foi aquela. E ele diz: você não espere por aquela hora, porque você não sabe como é que a morte vai chegar para você. E o irmão deste grande pregador dizia: agora não, meu irmão, mas depois eu acho que eu farei isso. E o profeta diz: ele estava ganhando tanto dinheiro, era uma pessoa boa, era um homem bom, mas ele estava ganhando tanto dinheiro para comprar uma casa de $100.000, um novo Cadillac. Ele não tinha tempo de fazê-lo, de aceitar Jesus. Acho, disse ele para o seu irmão, acho que farei isso mais para frente, Tommy. Mas é tarde demais agora. Isto alcançou lá no México. Quer dizer, a morte alcançou ele lá no México. Agora é tarde demais, disse o irmão. Agora é tarde demais. Ó Deus, seja misericordioso. Permite que as pessoas saibam que não há mais retorno. Orando para fazer chamar de altar. Você está entendendo, irmão? Amém, amém. Por isso ele diz: ó Senhor, permite que as pessoas saibam que não há mais retorno para tentar novamente. Se tivesse como tentar novamente, mas não tem como. Não tem como tentar novamente. Morreu sem Jesus, o lugar é onde está o vivo avarento. Manda Lázaro ir lá avisar meus irmãos. Não pode voltar. Não tem retorno. Você já pensou? Os milhões que estão no tormento. Ah, se eu tivesse mais uma oportunidade. Ah, se eu tivesse mais uma oportunidade. E tem a coisa, cada um que está perdido, se tivesse uma oportunidade de voltar, eu creio que eles sairiam aqui de rua em rua, de casa em casa, dizendo: aceite Jesus, porque sem Ele está perdido. E eu sei o que é ir para o inferno, eu estive lá, e era um clamor, não tinha quem pregasse o Evangelho mais do que eles, se eles pudessem voltar. Mas não há retorno. Não tem como voltar. O próprio Abraão disse para aquele rico avarento: se porventura Lázaro ressuscitasse e fosse lá dizer isso que você está querendo, eles não iriam crer. Por isso o profeta orando diz: ó Deus, seja misericordioso, permite que as pessoas saibam que não há mais retorno para tentar novamente. Ó o profeta dizendo. Se o profeta cresce nessa tonteria, nessa heresia ensinada por aí, sobre salvação intercessória ou familiar, se o profeta cresce nessa heresia terrível, se ele cresce nisso, ele teria dito: irmão, tome, tenha calma. Naquele dia, você é um grande homem de Deus, irmão, tome. Naquele dia você vai reclamar, seu irmão.
Ele nunca disse isso. O profeta nunca ensinou isso. São invenções humanas para fazer o povo morrer lendo para a Bíblia sem entender o que está lendo. Mas veja qual é a oração do profeta. Ó Deus, ser misericordioso, permite que as pessoas saibam que não há mais retorno para tentar novamente. Esta é a única oportunidade. A única oportunidade que eu tenho em você, irmão e irmã, é enquanto estamos aqui caminhando. Aceitamos ele Jesus, vamos perseverar até o fim. Amém. Amém. Se alguém não aceitou, aceite com urgência. Se alguém não aceitou, arrependa-se de seus pecados, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para ser cheio do Espírito Santo, para ter essa experiência do novo nascimento, porque sem o novo nascimento, ninguém terá vida eterna. A primeira doutrina que Jesus ensinou. Amém. Por isso ele diz: esta é a única oportunidade. E a morte não muda a alma. A morte só muda seu lugar de habitação. Eu sei que tem um ditado popular que diz: quer ser bom? Morra ou se mude. Mas a morte não muda ninguém. A morte não muda a alma. Só muda seu lugar de habitação. Se alguém sai daqui com Cristo, tem um tabernáculo para entrar. Amém. Se sai daqui sem Cristo, vai para o tormento, para onde está aquele rico avarento. É isto que as sagradas letras dizem. Amém. É por isso que pregamos o Evangelho, não condenando ninguém, é mostrando, dizendo o que é que esta Bíblia está dizendo. Amém. Aleluia! Louvado seja Deus! Amém? Veja o que é que o profeta diz na mensagem: o sonho certo. Ele pregou mais de uma mensagem intitulada O Sonho Certo. Essa que eu vou citar, o parágrafo 75, foi pregada em 31/7/1955. Parágrafo 75. Ele diz: é aí onde tantas pessoas hoje vão ficar tão terrivelmente decepcionadas no dia do juízo. Saber que eles têm vivido dentro da igreja, decepção no dia do juízo, no dia do julgamento, aonde a falsa doutrina diz que ali haverá chance para quem rejeitou Jesus. Não há. E muitas pessoas terrivelmente serão decepcionadas no dia do juízo, saber que eles têm vivido dentro da igreja. Pessoas que viveram o tempo todo dentro da igreja, não é tomando cerveja não. Não é diante de uma televisão assistindo futebol ou jogando futebol não, andando nu por aí não. Com certas qualidades que dizem que são cristãos, continuam cortando cabelo, pintando as unhas, a cara, feito uma Jezabel. E alguns machos fazendo até pintando a sobrancelha e andando de bermuda. Não, né? Isso daí já sabe para onde estão indo. Ele está falando de pessoas que viveram dentro da igreja. Saber que eles têm feito boas obras. Pessoas que viveram dentro da igreja e que fizeram boas obras. Cumpriram São Mateus 7, verso 12. A lei áurea. Fizeram boas obras. Vocês estão entendendo? Amém. Não é aquele palhaço que vive namorando com incrédula, tomando cerveja, cachaça e vem com a cara lisa para a beira do Senhor, não.
É pessoas que têm vivido dentro da igreja fazendo boas obras. Saber que eles têm tratado bem seu próximo. Pessoas que trataram bem o seu próximo. Tudo isso faz parte da lei dourada, não faz? E saber que eles têm sido fiéis às pessoas, fiéis à igreja, e em suas mentes têm crido nisso, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e serem condenados no dia do juízo. Não é tremenda coisa? É. Coisa séria. É por isso que o apóstolo Pedro, ele deixou esse recado tremendo para nós. 1 Pedro 4, verso 17 e 16. É bom para você? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os apóstolos, eles escreveram o que o Espírito Santo mandou eles escreverem. Amém. O apóstolo Pedro, ele escreveu no seu capítulo 4, 1 Pedro 4, verso 17, verso 18. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Você tem que saber que essa casa de Deus sou eu e é você, irmão. E é você, irmão. Não é essas paredes não, que essas paredes eu não posso limpar. Você também pode limpar essas paredes quando estão sujas. Agora limpar essa casa que Deus quer habitar, que é o meu corpo, o seu corpo, irmã, o seu corpo, irmão. Tem que dar ouvido a esta palavra. Amém. E tem que estar interessado nela. E Deus sabe quando nós estamos interessados na palavra dele. Porque Ele está pronto ali para ajudar, para nos encorajar, para nos fortalecer. Amém. Por isso Pedro, o apóstolo, escreveu: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós cristãos, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Não, meu pai vai me ajudar, minha mãe vai me ajudar. A Bíblia não diz isso. Só é você ler Ezequiel 18. Ali está claro que ali a coisa é individual. E se o justo apenas se salva, somente o justo se salva. Por quê? Porque o justo começou e persevera até o fim. Amém. Amém. Ele não se esquece do que ele prometeu ao Senhor Jesus Cristo lá nas águas batismais. Quantas vezes eu tenho dito, irmão, olha, você tem que saber que Jesus Cristo lhe encontrou lá no lixo do pecado. Porque Ele me encontrou no lixo do pecado, encontrou você no lixo do pecado, encontrou você também, irmã, no lixo do pecado, que é o pior lixo que existe. E quando nós vivíamos lá no lixo do pecado, só Deus para ter misericórdia de nós. E teve. Amém. Então digo, irmão, você tem alguma fotografia do tempo que você não tinha vergonha? Queima aquela porcaria. Tem só que guarda essas porcarias, que não tem porque ele não conhecia a verdade. Pega isso, rasga, queime. Tenho dito a algumas irmãs: olha, irmã, você ainda tem alguma fotografia do tempo da sua incredulidade? Você com a cara pintada, com a orelha cheia de brincos, as unhas pintadas, de bermuda, de roupa transparente, mostrando os seios, as pernas, de calça comprida. Queima isso, joga isso no lixo. Toma, Satanás, para tu. Deus me tirou deste lixo desgraçado e
Mas ainda tem aqueles que continuam colocando essas porcaria na internet. Está se lembrando do tempo que você vivia lá no lixo? Está se lembrando do tempo que você era cachorro? Aceitamos Jesus, não somos mais cachorros, agora somos filhos de Deus. Aleluia. Não porque eu mereço nem você, mas Ele viu eu e você, a verdade chegou para mim, para você, e Ele viu eu e você querendo pegar uma migalha que caísse da mesa dele, e eu peguei, você pegou, então é claro que nós só queremos se regozijar. Aleluia! Por isso o apóstolo diz: se o justo apenas se salva, só o justo se salva, porque justo é aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, o plano de Deus, aceita e persevera até o fim. Amém. Aceitou? Deus sabe quando você aceita o plano dele, Ele sabe. Você aceitou, Ele serra você. Amém. Até que dia? Até o próximo culto? Até o próximo avivamento? Não, até o dia da redenção. Amém. Vem os vendavais, vem as tempestades, mas você está selado. Você é propriedade dele. Amém. Você é propriedade dele, irmã. Amém. Por isso que só o justo se salva. Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Onde aparecerá? Aquele jovem rico chegou diante de Jesus, conforme o Evangelho de São Marcos, se ajoelhou ao respeito. Ele sabia quem era Jesus. Se ajoelhou: bom mestre, o que eu devo fazer para ter vida eterna? Jesus disse o que ele fazer. Faça isso e siga-me. Ele não quis seguir Jesus. Respeitou ele. Eu sei que o Senhor é Deus em carne humana. Eu sei que o Senhor é Deus em carne humana. Guardava a lei áurea, a lei dourada, mas não quis seguir a vida eterna. Morreu, foi para o tormento. Aquele jovem rico é aquele rico avarento. Por isto o apóstolo diz: se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? O justo vai para onde o pobre Lázaro foi. Amém. O ímpio e o pecador para onde o rico avarento foi e permanece. Deus, tenha misericórdia de nós. Amém. Nos ajude, Pai. Amém. Porque não há retorno. É verdade. Oportunidade o Senhor tem dado a cada um de nós que estamos aqui. Tira de nós aquilo que não te agrada e encha cada um de nós daquilo que te agrada. Amém, Jesus. E apesar de tantas afirmações bíblicas acerca deste assunto, Senhor, ainda temos o profeta citando aqui na mensagem O Som Incerto, parágrafo 75, fazendo esta grande afirmação: que isto não entre num ouvido e saia no outro, mas que nossos ouvidos sejam um canal para ouvirmos e isto ir aos nossos corações. Amém. E permanecer ali, Pai. Amém. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ajude a cada um de nós. Amém. Para que aonde estivermos, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, aonde estivermos, sejamos suas testemunhas. Amém. Amém. E a única maneira de sermos suas testemunhas é nunca abrir mão da sua Bíblia Sagrada. Amém. Este é o livro sagrado. Por isso encontramos o profeta dizendo: não descreia no que a palavra diz. Vivifique, Senhor,
a sua palavra no meu coração e no coração desta pequena congregação, Pai. Amém. Aviva a sua obra nos nossos corações. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do seu grande e poderoso nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meu barco encheu, aleluia. Sentamos um pouco. Com a fúria do mar. Não importa o quanto que o seu barco esteja cheio, tem alguém no leme, tem alguém ali sustentando este barco, desde que você esteja nele, porque o meu lugar é em Cristo, o seu lugar é em Cristo, irmã, o seu lugar é em Cristo, irmão, porque sem Cristo tudo está perdido, como diz o profeta na mensagem, um sinal. Amém?